noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje, sejam muito bem-vindos aos que estão aqui pela primeira vez. Meu nome é Thomas e hoje a gente vai ter uma live um pouco diferente. Hoje a live é entre nós, né? Hoje quem vai estar aqui com a gente é o Ernesto Viriato. Vocês sabem, é o idealizador do Pernambuco Filosófico. E a gente vai estar conversando sobre os seus livros, né, os livros que ele escreveu, que é a quadrilogia que trata sobre a morte. Ela está disponível aí na plataforma Wattpad e são divididos em 4 livros, né? O primeiro, que é o Encontro com a Morte, o segundo, Ciclo Constante, o terceiro, Salvação e Danação, e o quarto, Fim Definitivo. Certo? A gente vai estar hoje conversando, vai estar levantando alguns pontos. Eu fiz a leitura dos livros, ele me convidou para que fizesse essa dissecada nos livros, para a gente poder bater esse papo. Eu prometi a ele que eu leria ele com muita calma, e foi o que eu fiz. Li o livro com bastante calma, e hoje a gente vai bater um papo aqui, para ver o que é que ele tem a contar para a gente, né, sobre as entrelinhas de que ele escreveu. Saliento logo que é um livro muito reflexivo, tá? São livros que fazem a gente questionar muita coisa que está em volta nossa, inclusive atitudes. E a gente vai bater um papo com ele agora, certo? Ele acabou de entrar aqui, vou convidá-lo para a gente começar a nossa conversa. Ernesto convidado e vamos papear. Aproveito aí para quem está chegando agora, sigam nosso canal aqui no Instagram, também vá lá no YouTube, também estamos lá no YouTube, vai ter cortes da live amanhã ou não mais tarde na quinta-feira disponível. Doutor Ernesto, boa noite. Escuta. Adivinha o que é? Tá cortando o áudio, eu não estou conseguindo ouvir, a música fica cortando. Bota um Eu pouquinho estava mais. ouvindo Iron Maiden Real, o seu vocalista preferido. Gosto dele. Tem minhas preferências, mas eu gosto dele. Hoje, inclusive... Esforçado, né? Esforçado. Hoje, inclusive, estou com a camisa em homenagem à nossa temática de hoje. Apenas a morte é real. Da banda Hellhammer, um antigo projeto do Thomas, que é uma banda sueca, que hoje ele é dono da banda Celtic Frost. E hoje voltou em turnê homenageando o Hellhammer com Triumph of Death. Só malvadeza, só maldade. E aí, meu querido, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Falar um pouquinho daquilo que todos têm medo, da grande maioria, né? Da morte. Olha, 90% das pessoas têm medo e os 10% é mais de erro. Cara, eu vou lhe ser sincero. Diga. Eu não tenho medo, eu tenho revolta. Sério? Revolta por finitude. Eu não tenho medo da morte em si. Meu medo é o processo. Tipo, se vai haver sofrimento, dor, essas coisas. Mas a morte em si não... Confesso que não me traz medo, não. Delicado negócio. É isso aí. Mas você está preparado para gente conversar? Tô, disseque-me. Puxa a maior heresia que tem dentro de mim. Rapaz, tudo aquilo mais putrefado que existe em minha alma pode puxar. Tem um ponto aqui que eu quase mandava pra tu hoje à tarde. Eu falei, não vou dar spoiler não. Mas tem uns pontos aqui que eu levantei bem capciosos. Pode levantar, bota pra torar aí, tá doido. Não, então, mas assim, foi como eu lhe falei, né? Eu vou dar uma... Eu não vou, na verdade, eu não vou nem fazer introdução nenhuma. Eu queria que você dê uma breve introdução antes de a gente começar. Conta um pouco pra gente aí sobre como surgiu a ideia, tudo mais. Fique à vontade. O que é que acontece? Mediante aquela pandemia toda, eu acredito que tenha sido isso, eu lhe sou sincero.
que isso deu o start, né? Diante de tudo que... Eu me lembro que em março de 2020 eu fiz uma live e até então, assim, ninguém esperava o que ia acontecer no mundo, né? A gente se vê ilhado, se vê afastado, vê de uma hora para outra as coisas modificando. Eu lembro bem que eu estava dando uma aula ainda no início de março e a gente ainda bem assim, sem entender direito o que estava acontecendo, assim, as pessoas ainda céticas algumas. Aí eu falei, não, cara, eu acho que isso ainda vai dar uma piorada, porque está se espalhando muito rápido, né? E a gente via pela Europa aqueles desfiles de caixões, aquelas coisas todas acontecendo. E, e aí eu tive que... chegou um momento que eu não sabia quanto tempo isso ia demorar. Na minha cabeça podia demorar um mês, dois, três. Quando eu comecei a ter mais ou menos noção do que estava acontecendo real, eu falei numa live em março, eu disse, olha, eu acho que isso vai demorar de 2 a 3 anos para se dissipar por completo. Ter um controle. Mas eu quis transformar aquilo tudo que eu estava isolado em produção. Eu tinha que produzir alguma coisa, eu tinha que fazer algo, eu tinha que ocupar minha mente de alguma forma, né? Porque eu me vi preso com 2 crianças, uma esposa dentro de casa, né? Eu me lembro que logo no início da pandemia, minha esposa pegou a Covid, ficou bem mal, assim. E aí eu falei, ó, vamos ficar em casa mesmo aí, vamos tentar se virar com o que a gente tem, com as economias que a gente tem, com o que a gente segurou até agora, e vamos embora, né? Que minha esposa é enfermeira. E aí eu comecei a produzir. Comecei a escrever uma coisa, eu sempre escrevi. Eu acho que desde os meus 17, 16 anos eu escrevi, mas nunca tinha levado tão a sério assim, nunca tinha levado a ponto de falar assim, vou começar a produzir algo. E aí eu comecei a escrever e o tema morte surgiu. Eu não sei lhe dizer exatamente por quê, mas surgiu. E eu comecei a botar para fora tudo aquilo. E a gente falando de pandemia, tipo, tava muito presente no dia a dia, né? Você ligava a televisão, todo santo dia era 1.000 mortes, 2.000, 3.000, e o número crescendo. E aumentando. Mas assim, você viu que você leu os livros, eu não coloquei nada referente à pandemia. Tem nada, absolutamente nada. Nem pandemia. Mas era um tema que eu sempre me interessei muito em estudar, em ver, porque eu vi muitas coisas ao longo dos meus 43 anos, eu presenciei muitas coisas, eu fiz muitos processos com pessoas que morreram na minha família, de eu ter que trocar a roupa, ter que colocar, ter que enterrar, fazer aquela... Até exumação de corpo eu já tive que fazer. E isso pela minha profissão antiga que eu tinha, que era... Eu trabalhei muitos anos, você me conheceu dessa fase, como prevencionista. Eu acho que as pessoas associavam, por eu lidar com um acidente do trabalho, eu poderia lidar com todo tipo de situação. Né? Já era automático. Ah, chama Ernesto, peraí, por quê? Tá ligado? Tá ligado? Eu trabalho com prevenção, não é com pós, não. Mas tenta evitar, né? Exato. A turma sempre associou isso. E aí, não dando a dica, eu sempre fiz e nunca tive maiores problemas, não. Sabe? Eu sempre desenrolei isso numa boa e nunca tive maiores consequências. Mas aí, um determinado dia, uma pessoa muito nova faleceu, 16, 17 anos. E eu fui fazer esse processo. Me pediram, falaram assim, ó, vai lá, dá uma força lá, vê se tá tudo em ordem. E eu fui. E eu lembro que eu tinha acabado de ser pai. Recentemente, meu filho tinha 2 anos, 1 ano e pouco. E eu me lembro que eu cheguei em casa daquela situação que eu vi, eu chorei muito, chorei compulsivamente. Eu parei aqui no computador e comecei a chorar. E eu nunca tinha passado por isso na minha vida. E aí, diante desse choro todo, eu me vi olhando para o meu filho. Entendeu? Naquela situação. Eu me liguei no pai que estava chorando, porque foi uma cena muito forte para mim. O pai chegou para mim assim e falou assim, eu quero que todos saiam de perto de mim, eu quero ficar só com meu filho no caixão ali, eu quero me despedir do meu filho. Aí todos saíram do velório e ele ficou só. E aí eu me vi nessa situação. E eu comecei a chorar muito. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Disse, pô, eu vi tantas coisas de religião, falando em salvação, falando em pós-morte, falando naquilo tudo, aquela história toda. Será que realmente isso tudo é viável? Ou é uma forma de confortar o coração humano para uma coisa que a gente não identifica? E aí, um tempo depois, eu comecei a estudar filosofia, e aí comecei a ver todos os aspectos filosóficos, e a filosofia é muito interessante em relação a isso. Porque a filosofia, ela não diz assim, isto é mentira. Ou ela não diz assim, isso não existe. Ela diz apenas, vamos procurar as verdades.
E aí a gente vai procurando as verdades, cada vez mais a gente vai procurando todo o conceito de pós-morte, e quanto mais a gente procura, mais a gente não tem certeza de nada. É interessante. Exato. Porque tudo na filosofia, ela parte do princípio do seguinte: nós somos corpo e mente. Não vou dizer que todas as linhas filosóficas, tá? Estou dizendo uma exclusivamente, que é a filosofia da mente, a filosofia que trata de morte, ela trata o seguinte, basicamente nós somos corpo e mente. A nossa mente é capaz de fazer coisas que a gente até duvida. Nós conseguimos evoluir tamanho, como a gente pode regredir como ser humano também de tamanho e forma impressionante. Então, se nós somos corpo e mente, pressupõe-se que não existe espírito. E tudo aquilo que a gente pensa que é o espírito é a nossa mente trabalhando e se capacitando para frente. Sim. Então, se a gente pega nesse conceito de mente e corpo, nós fazemos parte, se a gente for falar em termos religiosos, de uma consciência mundial maior, que é o que eu falo o quê? É a natureza se interligando como sabedoria. Você pode notar que a natureza é sábia, ela se encaixa, ela é uma tipo uma engrenagem que ela vai se encaixando por si só e vai desenvolvendo. E a gente deixa de ter aquela figura de um Deus sentado num trono falando assim, isso daqui é aqui, isso daqui é ali, isso daqui está errado. E a gente passa a partir para esse princípio. Então, por isso que eu comecei, quanto mais eu estudava, mais foi indo. Então, eu acho que mais ou menos partiu desse princípio, que várias coisas que eu já tinha acumulada, várias coisas que eu presenciei durante a pandemia, e aquilo que eu já estava estudando. E aí juntou e eu comecei a escrever. E eu costumo dizer que eu como um escritor em começo de carreira, eu fiz a pior coisa que eu poderia fazer. Eu fiz 4 num só. Eu não entendi até hoje porque eu fiz, mas foi indo. Eu fiquei doente nessa fase, que eu estava escrevendo muito. Eu fiquei com dores nos braços, dores nas pernas, as pernas incharam, coluna doía. Minha mulher ficava muito chateada às vezes, falava assim, ó, tu tá demais, mas é porque quanto mais eu escrevia, mais saía, e eu podei muito, cara, eu podei muito o que eu estava escrevendo, porque se eu fosse colocar vazão tudo que eu tinha sido 8 numa tacada só, entendeu? Eu imagino. O negócio foi punk. Nessa introdução aí, tu assim, antecipasse alguns pontos que eu tinha botado aqui. Muita coisa, até fiquei me perguntando até se caberia aqui em uma horinha aqui de conversa. Mas eu acredito que depois a gente dê uma sintetizada legal. A gente fala do Iron Maiden qualquer coisa. Deixa eu deixar aqui logo, mandar um abraço aqui para uma turma que está aqui acompanhando a gente. Tá aqui o pessoal do Matala na Mão. Abração aí pro pessoal. Minha esposa Camila tá assistindo. Paulo Peterson, grande PP lá de Custódia. Forte abraço, meu velho. Seja bem-vindo mais uma vez. Ana Júlia também seguindo a gente. Ana Cláudia Monteiro. Seja bem-vindo, pessoal. Espero que curtam aí a viagem que vai ser hoje. Doutor Ernesto, a gente não tá nem drogado, né, Tom? Nem drogado. Sou meio careta. Eu tô tomando água. Também. Tomando uma aguinha aqui. Canequinha do Vera Cruz, do Edu Falaschi. De leve. Hoje eu tô light. Aí tá na VM Treinamentos. A minha humilde consultoria. Então, vamos começar pelo início. Tá? Vamos começar o primeiro livro, Encontro com a Morte. Eu gosto do jeito que ele começa. Que ele já começa dando uma porrada, né? Eu vou tentar evitar dar spoilers, assim, desfechos, né? Claro. Pra gente conversar, algumas coisas eu vou falar, mas eu vou evitar contar em desfechos. Eu também não sou muito. Eu condeno muito spoilers. Mas vamos lá. O livro começa lá no hospital, não é isso? Lá no hospital, e ele recebendo. E o João Dionísio, que é o personagem principal do livro, ele recebendo o diagnóstico dele de câncer, que está em um estágio bem avançado. E quando ele entra em estágio de coma, que é quando os médicos colocam ele em estágio de coma para poder fazer todo o procedimento médico e tal, ele tem o encontro. Aquele encontro, né, com a morte. Que ele descreve, até eu deixar aqui separado aqui, uma figura sombria de preto, com a face rebuscada, uma figura tenebrosa, assustadora. E ele chama ela de Dona Morte. Aí vem um ponto que eu achei interessante, que eu acho que assim, eu vejo muito isso no meu dia a dia. João, ele se intitula
um bom pai, um homem fiel à esposa e seus princípios, um homem religioso e temente a Deus. Esses dois últimos pontos aqui é uma coisa que eu vejo muito, que é muito constante, que eu vejo no mundo quando você normalmente tende a julgar o caráter de alguém. A primeira coisa que alguém normalmente, quando é equiparado, digamos assim, ele fala, não, fulano é um homem muito religioso, é um homem muito temente a Deus. Né? E ele já vende a ideia do danado do paraíso para ele, né? Para si próprio, né? Onde está meu paraíso? Já que eu tive todas as minhas virtudes em vida. Mas aqui eu vou voltar, esse ponto eu vou tocar um pouco mais na frente, mas aqui eu separei um ponto, que é essa questão desse estado de coma. Que fica sempre aquele quê de questão, aquele questionamento. O estado de coma, ele pode ser um delírio dos medicamentos, ou é um estado de fato espiritual. Sempre fica essa... Aí aquilo que eu entro de novo, que eu falei para ti. Na filosofia, como eu estou te falando normalmente assim, pelo que eu estudo na filosofia, ela tem, como eu falei, tem vários campos. Sim. Eu não estou trabalhando com o conceito alma. Eu estou trabalhando com o conceito mente. Nossa mente expandida pode chegar a fatos inacreditáveis e incomensuráveis. A gente pode evoluir muito como cidadão e como pessoa. O que é que a filosofia fala, que a gente conversou muito ontem, né? Como é que eu vou me tornar realmente livre de qualquer amarra social que me foi colocada? Porque é o seguinte, a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente é doutrinado. A gente não é educado. Eu costumo dizer, uma vez eu estava passando aqui na rua, um colega meu falou assim, pô, mas tu é do Náutico, teu filho é do esporte, como é que tu permite isso? Aí eu falei, cara, o maior presente que eu posso dar pro meu filho é ele ter o direito de escolher. Escolha, concordo plenamente. Ele não vai ser uma ramificação minha, ele não vai ser uma extensão minha. Ele vai ser um indivíduo único, a qual eu vou apenas pontuar situações que podem lhe levantar como caráter positivo. Porque a gente chega numa conclusão que, independente de qualquer religião ou qualquer segmento, atentar para com o próximo é uma das piores coisas que você pode fazer como indivíduo. Porque se você respeita todo o conceito de vida, você está respeitando tudo. Então, partindo desse princípio, quando é que a gente se torna uma pessoa autoevoluída? Quando a gente consegue parar em determinado momento da vida da gente e reavaliar tudo aquilo que nos foi passado. Religião, educação, gosto, conceito, ideologia. Eu anulo isso e reavalio tudo aquilo que realmente eu quero. É muito similar o que acontece com uma série de TV, tipo Netflix, vamos dizer assim. Todo mundo corre para ver uma série porque está todo mundo falando daquela série. Exato. E na sua grande maioria as pessoas gostam daquela série porque querem se sentir dentro daquele grupo que falou que gostava da série. Exato. Exatamente. Foi por isso que eu demorei 3 anos para assistir La Casa de Papel. Demorei 3 anos, porque tinha tanta gente assistindo, eu fiquei com abuso, eu fiz, depois ver esse negócio. Aí deixei. Pronto. E aí você virou o seu conceito. A mesma coisa é um conceito de moda, de roupa, de música, do que quer que seja. Então, partindo desse princípio, quando você se autodenomina um cidadão de bem, porque você é temente a Deus, você é religioso, você já se coloca num padrão, num paradigma. E eu associo muito a minha pessoa, a mim, porque eu sou tatuado, eu tenho tatuagem, eu ando de camisa de banda. As pessoas olham para mim e falam, pô, esse cara, ou ele é... Aquelas associações pífias e antigas e antiquadas que todo mundo faz. Ou esse cara se droga, ou esse cara faz isso, ou esse cara faz aquilo outro. E se esquece que dentro da minha forma de me vestir, de qualquer outra coisa, existe uma pessoa que não pode ser rotulada, porque você não pode rotular ninguém por conta de A, B ou C. Então, partindo desse princípio, quando ele entra em coma, é um coma médico, é um coma realmente induzido por medicamentos, a sua mente, como eu falei, você viaja. A gente não sabe exatamente para onde vai, mas estudos científicos falam que a pessoa, quando está em estado de coma, está em estado de inanição, a mente começa a trabalhar e você começa a produzir. Para algumas pessoas, e eu não estou dizendo que é errado, eu também não estou dizendo que não existe ou qualquer outra coisa desse tipo, seu corpo, seu espírito sai e você viaja para locais onde você estaria vivendo ou vivenciou aquela história toda.
Para outros, a sua mente trabalha tudo aquilo que você viu, vivenciou ou por alguma outra coisa enxergou. Quando a pessoa vê a figura da morte, qual é a figura que primeira coisa que a gente lembra quando vê a morte? Se eu lhe perguntar agora, Thomas, qual foi a primeira vez que você viu a figura da morte na sua vida? Eu nunca vi. Felizmente, eu nunca. Não é nada. É mais assim, aí Não, vem o estereótipo. O estereótipo, vem aquele homem, aquele cajado, aquele roupão preto. Quando você Cortou teu áudio. Como? Você lembra quando foi a primeira vez que você viu? Não faço nem noção. Nem noção, mas faz Eu lembro. Criança, a história do Penadinho, da Turma da Mônica. Que você via aquele desenhozinho da morte de caveirinha. Então a gente. Exato. E de lá para cá, você quando vai vendo as figuras que desenham e imaginam da morte, é sempre uma figura feia, uma figura distorcida, uma figura que você não identifica. Exato. Recentemente eu vi uma série chamada Lúcifer, que também está na Netflix. E a figura da morte lá era um anjo bonito. Isso. Não era um anjo feio. Minha esposa E aí é o que eu digo a você. Quando ele entra em coma, o personagem principal, João Dionísio, a mente dele começa a trabalhar naquilo que ele foi doutrinado a acreditar. Que existia a figura da morte, aquela morte feia, que tinha o rosto rebuscado, aquela roupa, e veio com a roupa preta, porque, segundo algumas religiões, o preto é trevas e traz as coisas negativas para a pessoa. E eu costumo até dizer para essas pessoas que eu só não uso outra cor de camisa porque não tem outra mais preta. Se tivesse mais preta, eu usaria também. Então, assim, tudo isso ficou na mente dele e ele começou a trabalhar desta forma. Mas, na grande realidade, a morte é assim como a vida, é somente uma passagem que o seu corpo deixa de ter funcionabilidade. Você vai deixando o seu tempo, fica escasso, é feito um motor. Você faz parte de um ciclo da natureza aonde apenas o seu corpo parou. Já pensou? Vamos imaginar o seguinte, a gente está num velório, aí a pessoa chega, olha, que Deus o tenha, que Deus conforte seu coração, que ele vá para um bom lugar. Não é bonito de se ouvir? Agora chega para uma pessoa no velório e fala assim, o seu marido virou carbono, ele vai virar pó, porque o ciclo dele se encerrou e ele se deteriorou, e ele vai ser apenas um nada, porque ele foi para o nada, porque não existe nada. Das duas, ou tu sai apanhado dali, ou tu sai chamado de herege para baixo. Tá entendendo a situação? É foda. Mas é a realidade. Não, é a realidade mesmo, é a realidade. Tem lá aquela história dos meus sentimentos e bababá, e toda aquela palavra de conforto, que é uma coisa até automática nossa. Às vezes a gente nem pensa, a gente nem acredita naquilo. Você já chega já falando aquelas coisas para realmente trazer um conforto para a pessoa que passou por essa situação. É a situação muito... É isso. Me dê um segundo. É isso, e quando você fala que toda pessoa que morreu é boa. Mas era um cara muito bom. Ele era um cara excelente, um cara amigo. Não, meu irmão, o cara era um escroto. O cara morreu, era escroto. O cara não tava nem aí pra ninguém. O cara botava pra torar em todo mundo. Mas a gente não deve falar de alguém que não está aqui para se defender. Então a gente se cala. Exato. Questão de ética. Essa é a realidade. Outra coisa muito interessante. A forma de a gente elaborar um velório é uma forma ocidental. Que você vai fazer com a despedida da pessoa, você vai ver a pessoa ali, vai fazer uma oração, aquela história toda. Mas se você pegar outras religiões, muito antes do cristianismo, muito antes do islamismo, entre outras religiões, esse processo não existia. Porque a gente se esquece que o mundo não tem 2021 anos, não. O mundo tem milhões e milhões de anos. E a gente já tem outras culturas que tratavam a morte de forma muito mais rápida e eficaz. Eu já disse para minha esposa, por exemplo, e é uma brincadeira, mas é uma brincadeira falando sério. Quando eu morrer, ela me creme, pegue meu pó, bote no lugar dos cachorrinhos assim para fazer cocô e xixi, e bote aqui jaz um merda. Porque, bicho, vai para lugar nenhum, pô. Tá ligado, velho? O que tinha já. Mas é apenas um ponto de vista. Não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado. Tá? É somente um ponto de vista filosoficamente falando. Seu desejo, inclusive, é bem similar ao meu, exceto com a parte de botar no cocô do cachorro. Até porque Luke mija na rua.
Mas pelo menos jogar as cinzas no mar eu quero, mas vai ser cremado também. Isso aí, Inclusive, quando ele for, vou fui pegar condenado. o podinho e botar. Inclusive condenado pela família, porque a minha família boa parte da minha família é evangélica. Quando eu falei que queria ser cremado, poxa, pense numa confusão. Não, porque isso é pecado, que não sei o quê, porque o corpo é o templo, papapá. Não, minha filha, tira os órgãos, bota para doação o que der e o resto pode tocar fogo. Não, não. Não tem problema com isso, É não. interessante agora que quanto mais a gente vai se aprofundando em determinados temas, mais a gente vai se isolando em nós mesmos e a gente vai discordando da grande maioria. Esse trecho que você falou agora, que nosso corpo é um templo, é interessante que quando vocês começam a estudar na filosofia, os trechos que existem em religiões distintas, aquilo que é usado para determinado segmento é outro conceito. O nosso maior templo é aqui, ó. É a mente. Concordo. É aqui. Plenamente. É simplesmente o nosso templo é aqui. Por que a gente tem que ser, voltando ao livro do João Dionísio, por que a gente tem que ser como a gente tem que ser um cidadão de bem? Evoluindo constantemente como ser humano e indivíduo. Porque eu quero chegar ao máximo que eu puder nessa evolução. E quando é que eu vou chegar nessa evolução? Quando eu for um bom pai, quando eu for um bom marido, quando eu for um bom cidadão, quando eu for um bom indivíduo. Mas aquilo que é bom, Thomas, eu não preciso estar alardeando o que é bom, não. Eu vou ser bom porque eu vou ser porque quero ser. Não é porque eu quero passar isso para outras pessoas, eu quero ter essa parte. E nem está procurando recompensa, né? Porque eu conheço muita gente que fica essa ideia de ser bom nisso, bom naquilo outro, mas na verdade é com medo do que vem depois. É mais medo do que vem depois do que o agora. Eu trato isso no livro, porque é o seguinte, porque eu preciso ser uma boa pessoa em terra para ser agraciado com o paraíso depois. Porque eu me desconstruir como indivíduo, eu preciso aceitar uma determinada religião para que essa religião me transforme como pessoa. Não. Quem tem que me transformar como pessoa sou eu. Quem tem que ter temor às práticas equivocadas que eu venho a ter sou eu, porque eu sou um indivíduo que quero melhorar constantemente. Eu não posso estar negociando um pós-morte porque vai haver um pós-morte. Não, isso é o maior absurdo que eu já ouvi em toda a minha vida. Mas eu torno a dizer, é para minha concepção, não é no geral. Pessoal, é isso que eu ia levantar. Aqui a gente vai falar muito sobre religião, é um assunto muito, muito presente nos livros, que é impossível falar de morte sem tratar religiosidade junto. Mas os assuntos aqui, todos os pontos que a gente vai levantar aqui são totalmente pessoais. Isso aí não está dizendo que nada é errado, que nada é certo. Cada um aqui tem a sua opinião. Eu acho que eu só vou ganhar dinheiro com o livro quando eu vender para Netflix meus direitos. Acho justo. Eu acho que vou ganhar muito dinheiro. Isso daria uma sériezinha legal. Eu assistiria. Eu só toco o calcanhar da galera, porra. A galera vai ter raiva de mim, porra. Eu acho que só quando eu vender para Netflix. Agora você que falou, tu soltou o gancho, eu agarrei nele, mas já estava aqui no próximo ponto que eu ia levantar. Que era justamente essa questão que você falou, que a questão do ritual de morte, né, de enterro, ela não é uma coisa atual. Essa preocupação do que vem acontecer futuramente, isso é uma coisa que os egípcios lá atrás já tinham preocupações, pegavam os faraós, né, tirava os órgãos, mumificava para fazer todo aquele preparo do espírito para a vida eterna. Aí eu coloquei aqui o seguinte, traz todas as religiões, seja cristãs, pagãs e tal, ela traz os seus paraísos, seus infernos, e algumas, o purgatório, né, que é nenhum nem outro, é aquele meio termo ali. E aí a questão é, como você vê a importância dessa preocupação em nós, seres humanos, com esse pós-morte? Você vê isso como um conforto, essa percepção da gente estar sempre preocupado com esse pós-morte? É conforto, é conveniência social ou é excesso de preocupação desnecessário? Tipo... Você está perguntando isso para um cara que não tem a menor vontade de falar nada do que ele pensa para as pessoas do jeito que são, não. Você sabe disso. Se você me conhece um pouco, você sabe que, por
Para eu falar o que eu penso é muito difícil, mas também quando eu falo, eu Hoje o dia, falo hoje mesmo. o Então, dia é assim, seu, hoje o dia é seu, pode falar. mas assim, eu não costumo querer que minha verdade seja a verdade de ninguém, entendeu? Não, Eu mas de jeito nenhum. Isso aí é, como a gente comentou, isso é um ponto pessoal. é, mas assim, eu acredito muito. Tem um filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que ele fala o seguinte: o ser humano é tão egoísta que ele precisou criar Deus à sua semelhança, à sua imagem e semelhança. Eu não sei se eu concordo 100% com o que ele falou, mas é muito interessante. E aí você pode até me perguntar, mas Ernesto, você acredita em Deus? Pô, eu acredito em Deus, mas eu torno a dizer, eu não acredito em Deus, essa figura que as pessoas pintam um ser supremo num trono falando é assim, assim, assado. Não. Eu acredito que tudo faz parte de um conceito. E eu digo muito assim, você quer ver realmente Deus? Olha a natureza, olha os animais. Não existe amor mais puro, e o amor é um sentimento egoísta, mas nesse ponto ele não é egoísta quando a gente tem um animalzinho de estimação. Tá Pode aqui, notar. tá aqui, É, deitado do meu lado. isso é puro. Ele é puro no amor dele. Meu Verdade. cachorro, por exemplo, foi ontem ou foi hoje, eu não lembro. Eu tava dormindo, eu tava dormindo, eu botei o rosto acima da cama, ele me lambeu todinho pra me acordar. Eu achei, botei ele pra correr, dele uma, sai daqui, pô. Ele foi pro meu pé e ficou lambendo meu pé. Isso é amor, cara. Porque se fosse qualquer ser humano que a gente falasse, sai daqui, ele saía de cara feia e não voltava. É aquele amor desprendido. Então, quer olhar Deus? Olhe os animais. Quer olhar Deus? Olhe todo o conceito de universo, espaço, segmento, tudo que existe. Quer olhar Deus? Olhe todo o processo de vida que existe no planeta. De crianças. E isso, para mim, é Deus. O restante, Thomas, para mim, é uma junção de muitas coisas fragmentadas que foram sendo juntadas ao longo do tempo para chegar num denominador comum. O ser humano ele precisa muito, ele é muito carente de informação, ele é muito carente individualmente de conhecimento e até não é uma palavra que eu queria usar, mas de amor próprio. A gente sempre precisa ter alguém amparado, a gente precisa sempre ter alguém na bengala, a gente precisa sempre ter alguém nos guiando, nos falando. Prova é que quando tem eleição, a gente parece que está jogando Copa do Mundo, sempre vem um Messias apontado por Deus que vai modificar todos os processos. Então nós somos assim, nós somos uma raça carente por natureza, de conhecimento, de afeto, de afago. A gente precisa sempre estar sabendo, não, tem alguém olhando por mim, tem alguém que se importa comigo, tem alguém que fez isso por mim. Se eu fizer isso, eu vou ser retribuído aqui. Não, pô, não é assim. O conceito para mim não é desse jeito. Tá entendendo? A partir do momento que nós nos tornamos conhecedores do que é certo e o que é errado, e a gente tem uma mente para desenvolver, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. O ser humano é tão interessante, ele é tão inteligente, que ele criou até uma figura a quem culpar, que é o demônio. Isso é culpa do diabo que está fazendo isso. Não, peraí. Culpa do diabo? Porque você tem dois sentidos. De novo eu vou falar pela filosofia. Você tem 11 sentidos para dominar. Quando é que você se torna um indivíduo completo na filosofia? Quando você domina os 11 sentidos. Raiva, rancor. A câmera congelou. A câmera tá aqui, ó, rodando, congelou completamente. Tua câmera congelou. Voltou agora. Voltando a falar. Então, muito na filosofia, a gente tem 11 sentidos a dominar. Então, por que? Porque, na minha cabeça, Thomas, uma pessoa que consegue matar outra, ou consegue fazer uma violência contra uma criança, ou consegue fazer qualquer tipo de maldade, ela tem um distúrbio psicológico. É um tratamento clínico ali. Os sentimentos, isso provém da mente da gente. A raiva, o rancor, a ganância, a cobiça e por aí vai. Então, se a pessoa comete um erro desse, a pessoa precisa de um tratamento clínico. No mínimo, tem que ser penalizada por aquilo que ela fez. Porque foi uma escolha do que ela fez. Já se você não faz, você não tem um problema. A câmera travou novamente. Câmera e áudio, na verdade. Tua câmera e teu áudio Não foi? foi.
Deu uma Pronto. travada. Então, se eu sou responsável pelas minhas ações, por que eu vou botar a culpa em outra pessoa? Por que eu vou botar a culpa no demônio? Eu vou botar a culpa em Deus porque ele permitiu acontecer isso? Peraí, cara, cada ação tem uma reação. É muito conveniente. Cada tem uma consequência. E assim vai, entendeu? Não, é exatamente isso. Eu concordo plenamente com você. Até você comeu aqui a outra pergunta, eu já vou pular ela. Que já estava dentro do contexto que você falou. Tua câmera tá cortando bastante teu sinal. Agora sim. A internet que a gente tem é maravilhosa. Eu vou fazer uma propaganda dela qualquer dia desse. Vou dizer, olha, essa internet é boa, façam assim. Ah, já cortou de novo. Deixa eu aproveitar aqui enquanto o sinal dele tá travado. Vou aproveitar enquanto o sinal deu uma travadinha aqui. Vai sair, vai voltar? Pronto, faz isso. É o tempo que eu dou um recadinho aqui pro pessoal. O Ernesto vai dar uma saidinha para dar uma segurada. Faz de conta que é um corte aqui para você entrarmos no segundo ponto, no segundo livro. Vocês que estão seguindo, te acompanhando, né, a nossa conversa, bem-vindos aos que ainda que estão aqui pela primeira vez, tá? Mais uma vez eu sou o Thomas. Hoje a gente está conversando com o Ernesto para falar um pouco sobre os livros que Ernesto escreveu falando sobre a morte, a quadrilogia da morte. A gente está dissecando isso aqui, falando alguns pontos polêmicos do livro. Eu disse a ele que hoje, se ele não perder esse seguidor, ele não perde mais nunca. Vamos lá, ele está voltando. Agora voltou. Vamos ver se sustenta. Falar de heresia, as coisas caem. Tô sentindo. Tá meio pesado aqui o negócio. Deixa eu só mostrar a capinha do primeiro livro, essa aqui, ó. Mostre, por gentileza. Essa é a capinha do primeiro. É isso aí, o Encontro com a Morte. Acho que o livro que mais me deixou reflexivo foi esse segundo, o Ciclo Constante. Foi o livro que mais, eu acho que mais ficou naquele... Porque ele fala de muita coisa, assim, tem muitos pontos, assim... Eu até levantei aqui, que tem um ponto aqui que eu fiz um link com 2 filmes, esse livro. Fiz link com 2 filmes. Ou foram 3. Deixa eu ver se o outro ponto tá nesse livro ou tá no outro. Tá no outro. 3 filmes. Mas a gente vai seguir. Tu sabe quem tá assistindo essa live? O mestre da putrefação. Eu senti o sangue pingando. Eu senti o sangue pingando. Sim. Blood Possessed, Hellstremer, da putaria generalizada, Santo Serafim. Santo Serafim. Seja bem-vindo, Santo Serafim, mais uma vez aqui nos acompanhando. Entrou, caiu uma gota de sangue em cima do meu celular. Eu vi logo que tava chegando. Eu vi. Aí o negócio é pesado, viu? Pesadíssimo, pesadíssimo. Eu vou pular, certo? Vamos continuar. A gente já meio que englobou, porque como é um assunto muito geral, a gente sempre, pelos pontos que eu coloquei aqui, avança, volta. Serafim falando aí, tá com a peste. Olha, eu tô esperando para ver um livro dele, quando ele juntar putaria com sangue. Vai ser pra torar. Ele vai juntar os dois, vai ser pra torar. No meio. Vai ser pau. Vamos lá. Então, vamos entrar agora em alguns pontos aqui do segundo livro, Ciclo Constante. Certo? Eu não vou nem questionar o que seria esse ciclo. Isso aí eu acho que é uma coisa muito complexa e aí a gente vai embolando. Se eu perguntar isso aqui, tu vai matar as outras perguntas todinha. Então, deixa eu rolar. Tem um ponto interessante que o João fala sobre... Oi? Não, pode falar. Não, diga. Não. Fala. Eu sou um cavalheiro. Quem manda hoje é você, eu tô dizendo. Eu tô mandando nem lá em casa. Quando eu digo assim, a mulher vai buscar um copo d'água pra mim, ela manda pra aquele lugar. Imagina como é que eu tô. Olha. Porque é o seguinte, pô. Ciclo constante. Na filosofia budista, o corpo é somente um receptáculo, vamos dizer assim, tipo
Tem muito uma associação que eles usam naquele filme O Pequeno Buda, né? Que é o copo com água, ele quebra o copo e a água continua sendo água. Então, o ciclo constante é isso, é o seu espírito fazer a passagem para ele retornar de forma mais evoluída. E aí você tem o sentido seguinte: cada grau evolutivo, cada vinda que você vem à Terra, é um grau de evolução que você tem para aprender a ser mais evoluído. Então, assim, quando é que a pessoa precisa retornar várias vezes? Quando ela não atingiu um grau máximo de evolução. Pessoas que teriam atingido esse grau de evolução, Buda, Gandhi, Jesus, entre tantos outros, são pessoas que, numa vinda para a Terra, a gente não sabe, ou se eles já vieram outras vezes, eles chegaram num grau de evolução tamanho que eles não precisam mais evoluir. Então, apenas o espírito deles vai fazer a junção para com o espaço, a vida como um todo. Ele vai fazer parte desse processo definitivo do universo. Então, assim, isso trata um ciclo constante. É a filosofia budista, né? Logicamente, o budismo tem várias ramificações, mas, assim, é mais ou menos isso, entendeu? Por isso que durante o livro você tem a forma de você evoluir, você já seguir direto para a vida, que eu botei o nome, batizei de vida, né? O nome do contexto todo, ou você retornar novamente para tentar evoluir aquilo que você não conseguiu como pessoa naquela determinada situação, ou você ficar esperando mais um tempo ali naquele ambiente, que não seria nem mais um purgatório, seria uma sala de espera, tentando ver e se reconectar com aquilo que aconteceu. E é interessante você notar uma coisa, Thomas, que assim, eu não vou falar de inteligência aqui não, porque inteligência é algo muito seletivo, você está falando. Porque, mas você já notou que às vezes no seu cotidiano você olha ao redor e tem pessoas que são mais evoluídas do que você, ou mais evoluídas do que determinada pessoa. Você fala assim, pô, como é que uma pessoa dessa chegou num grau de evolução tão grande? Como é que uma pessoa se desprende tanto assim? Por exemplo, a gente tem um exemplo agora bem atual no Brasil, que é o padre Júlio Lancelotti, que é um cara que se desprendeu totalmente das suas vaidades, e ele vive em prol de ajudar as pessoas que estão na rua passando fome, passando necessidade. Uma pessoa dessa, para mim, Thomas, é uma pessoa altamente evoluída, que ela determinado grau de espiritualidade. E aí é isso que trata o ciclo constante. Porque, torno a dizer, o que é o amor? É um sentimento egoísta. Eu estou com determinada pessoa porque aquela pessoa me fez bem. Se a gente parar para... Cientistas falam em feromônios e entre outras coisas mais. Mas até nesse ponto, é um agrado que você faz a si mesmo. Por exemplo, eu conheci minha esposa. Como é que eu conheci minha esposa? Ela passou por mim, e é até muito engraçada essa história, eu vou contar pela primeira vez na internet. Vai ficar toda a vida comigo, mas eu vou contar. Eu conheci minha esposa no dia que mataram um cara na... Que beleza. Eu estava em casa, eu tinha visto... o cara tinha sido assassinado. Cortou teu áudio, é porque cortou teu áudio. Segura para não dar zebra. Eu fui lá, eu tava em casa, aí eu desci, porque eu ouvi o barulho, né? Aquela confusão, todo mundo viu, aí o cara tava morto, estendido na rua. Cortando de novo teu áudio. Áudio e vídeo também. Tá cortando. Aí, quando ela passou por mim, minha esposa, ela sorriu para mim. Aliás, ela não sorriu para mim, ela sorriu para a amiga dela que estava do lado. Aí eu vi o sorriso dela e falei, quero conhecer essa menina. Então você vê, o sorriso dela me confortou. Então eu não fui atrás da minha esposa porque ela era uma boa pessoa, eu fui numa... Vou cortar de novo. Processo de a gente se desprender da pessoa. Olha, juro que não sou eu. É você mesmo. Tá assim, ó, no modem. Puxa o cabo, bota o cabo, puxa o cabo, bota o cabo. Tá puxando. Então, justamente, o processo é esse. A gente se desprende das nossas necessidades mundanas para ser totalmente a favor das pessoas. Que é o caso de Padre Júlio Lancelotti, que é o caso de Gandhi, Buda,
entre tantos outros que chegaram nesse grau de evolução. Isso é o ciclo constante. Perfeito, perfeito. Sintetizou muito bem. Agora vamos falar sobre um ponto que é levantado em uma conversa de João Dionísio com a morte, que é o pecado. Tem um ponto interessante que a morte fala o seguinte: o pecado foi criado pelo homem para aprisionar os instintos e seus semelhantes. Eu achei muito foda isso. Eu achei muito foda, eu separei aqui. E isso me remeteu muito ao filme O Advogado do Diabo. Não sei se você lembra aquele discursozinho de John Milton conversando com Kevin no escritório. Quando ele questiona Kevin, que é filho dele, com essa questão de que Milton é o diabo e Kevin é filho dele, ele começam a falar de reinos e tal. E John Milton fala essa questão de Deus. Aí ele questiona: Deus, eu vou falar uma coisa para você sobre Deus. E eu fui atrás do diálogo. Eu vou citar aqui, são 2 linhazinhas rápidas. Ele fala assim: Não. Ele dá ao homem instintos. Oi? Por favor, pode falar. Só um abraço aí, Davi Acioli, estudante comunista na área. Um abraço para Ana, que está assistindo a gente, esposa. Pode puxar o fio, depois você resolve. Vamos lá. Aí ele fala o seguinte: ele dá ao homem instintos. Ele lhe dá esse extraordinário dom e depois ele faz o quê? Eu juro, para o seu próprio divertimento, sua própria comédia privada cósmica dos erros. Ele coloca regras contraditórias. É a piada de todos os tempos. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não engula. Aí ele faz, enquanto você fica ali tentando entender o que é que ele está dizendo, ele está lá em cima rindo de você. Aí vem a piada, para encaixar dentro. Mas eu acho interessante essa questão do pecado criado pelo homem para aprisionar os instintos. E aí a gente volta ao ponto que você citou lá atrás, sobre a questão do homem criar o homem, que é a citação de Nietzsche, que é o homem criar Deus sua imagem e semelhança, e não o inverso. Que normalmente Exatamente. é dito, né, que Deus é o homem, sua imagem e semelhança, mas na verdade não. Nós criamos Deus, a figura de Deus, a nossa imagem e semelhança, inclusive a visão de Jesus Cristo, que todo mundo vê, aquele galego do olho azul, pleno Oriente Médio, 2000 anos, tantos anos atrás. Parecia que nem andou no deserto. Aí eu pergunto a você. Tu tá conseguindo me ouvir direitinho ou meu áudio tá cortando para você? Meu áudio corta para tu ou tu consegue? Caiu. É polêmico, Davi. É polêmico. Hoje é dia de polêmica. Eu disse, Ernesto, se hoje não perder seguidor, se a gente hoje não perder seguidor, a gente não perde mais não. Hoje é dia de... Hoje é delicado os pontos que estão sendo tocados aqui. A Ernesto já voltou. Deixa eu dar um toquezinho aqui. Bom, pessoal, só dar um toque, tá? O Pernambuco Filosófico é um canal que tá aqui para trazer para vocês cultura, filosofia. A gente fala de religião, de vez em quando a gente bate um papo aqui e fala sobre coisas polêmicas que são capazes de a gente perder seguidores. Mas a gente gosta de fazer todo mundo pensar. De alguma forma, positivas ou negativas sobre nós, mas a gente tá aqui só para papear mesmo. Então, fiquem aí, acompanhem a gente. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, já dá um likezinho aí. Acompanha a gente. Se tá aqui acompanhando a gente aqui pelo Instagram, curta, bota a notificação, salva post, tudinho que você vai ficar recebendo aí a atualização da gente direto. E com todas as coisas, a gente passou de 800 pessoas, 800 apoiadores do nosso... Seguidores. Apoiadores, seguidores. Isso aqui ter seguidor é... Vê só, Thomas. É isso que você falou antes de cair a conexão, que peço desculpa pela conexão, mas é porque... Não se preocupe não. Eu entendo. A gente tem exatamente alguns sentimentos que a gente domina, que é raiva, medo, desgosto, felicidade, tristeza, surpresa, ansiedade, amor, depressão, desprezo, orgulho, vergonha e inveja. Esses são os sentimentos que dominam nossa mente. O passo máximo que a gente precisa chegar como evolução do ser humano é a gente ser neutro para todos eles. É a gente conseguir dominar nossos sentimentos. Eu vou explodir de raiva, eu consigo controlar a raiva,
e digeri-la para que ela possa sair de uma forma mais tranquila. O que é o pecado? É algo que o homem não consegue, quando eu digo homem e mulher, tá? Ele não consegue frear por conta própria e ele vai precisar de uma bússola moral para que guie os seus passos. Deus, é aquilo religião, que eu digo. Seja lá o que for. Exato. Eu preciso ter um esteio para dominação. Eu preciso ter um esteio para doutrinar aquela pessoa, já que a pessoa por si só não pode ser um indivíduo único. Eu não vou nem falar de religião, eu vou falar um pouquinho só da política. O que a política mais deseja para as pessoas? A dominação do povo. Que ela fique na sua mão e ela possa dominá-la da forma que ele achar melhor. A mesma coisa são as religiões, porque um ser pensante é muito perigoso para qualquer situação. E eu não estou falando de religiões específicas, não, porque existem muitos mestres, filósofos, pastores, padres, que fazem com que as pessoas evoluam como pessoa. E é isso que a gente precisa entender. Então, o pecado, para mim, nada mais é do que aquilo que moralmente uma determinada parte da sociedade falou, aquilo está errado. Um exemplo. Se a gente passar para a Grécia Antiga, você só podia chegar aos céus se você servisse ao seu Amos, que na época era o nome Amos, que é a pessoa que ele tinha como domínio, ou pela base do conhecimento. Quer dizer que naquela época você tinha que ser serviçal de alguém para chegar em determinada situação. Aí no Ocidente mudaram a palavra Amos para amor. Após o cristianismo, você só conseguia chegar aos céus fazendo com que aceitasse a Cristo, porque veio à cruz perdoar os seus pecados. Antes de Cristo, você só conseguiria a salvação se você fosse um servo temente a Deus, seguidor de suas crenças e normas. Então você vê, eu não consigo hoje, e aí é que eu parto do princípio de tudo lá de trás. Qual é o pecado máximo para mim? É aquilo que você faz de mal a outra pessoa. Se eu cometo algo que vá prejudicar outra pessoa, aí sim eu acho que eu estou pecando. Estou pecando, porque o meu limite vai até onde começa o de outra pessoa. Se eu escolhi viver monogamicamente, se me relacionar com outra pessoa, eu vou estar falhando com a minha esposa. Se eu, Ernesto, decidir ser católico e eu estiver, por exemplo, pecando contra a Igreja Católica nos seus segmentos, eu vou estar fazendo algo errado. Deu para entender? Mas a partir do momento que eu sou um cara livre de qualquer conceito e eu falo assim, não, eu quero viver minha vida sozinho, eu não quero ter um relacionamento fixo, eu quero tomar minha cerveja no momento exato, eu quero tomar meu vinho no momento exato, eu não estou pecando com nada, cara. Porque o pecado não está no álcool, para citar um exemplo. O pecado está no excesso que você faz e na irresponsabilidade que faz com que você pegue um carro e vai dirigir alcoolizado. Você pode chegar a tirar a vida de uma pessoa. É esse o conceito de pecado que eu trato no livro. Exatamente. E até era um ponto que eu tinha separado aqui, que era justamente questionar vocês se esse realmente era o seu ponto de vista enquanto autor, enquanto pessoa. Se era o ponto de vista apenas do autor ou se era também seu ponto de vista pessoal. E aí eu lembrei apesar de eu ter Não, pode falar. Esse livro, apesar de ter colocado como ficção, ele não é ficcional. Ele é muito do que eu vi, presenciei, estudei e vivi. Então, assim, muito dele tem do que realmente eu penso, entendeu? Do realmente eu acredito, do que realmente eu explano para colocar ali. E realmente eu vi que tem muitos pontos que você trata até em primeira pessoa. Eu vi que você muito Exato. fala do livro sempre em terceira pessoa e de uma hora você traz isso para você e dialoga. Exato. E até dialoga até com o leitor. E o interessante, colocando até numa forma, porque eu tô para esses livros, eu acho que ano que vem eu tô lançando eles em forma impressa, sabe? Eu tô conseguindo lançar os livrozinhos. Eu só não sei se eu vou lançar de 2 em 2, assim, tipo, um livro, dois capítulos, né? 2 em 1, ou se eu vou lançar os 4 separados, porque é custo, eu tenho que ver com a editora que eu tô negociando. Mas eu escrevi ele de forma lembrando quadrinhos, não sei se você notou isso. A forma de eu escrever, eu não botei espaçamento, eu não botei
distanciamento. Eu coloquei se fosse você lendo quadrinhos, que é aquela leitura mais rápida e direta, que você tem uma assimilação. Eu estou escrevendo agora esse livro aqui, Thomas, eu acho que eu estou concluindo ele semana que vem no máximo, mas eu acho que essa semana ainda concluo, que é esse aqui, ó, Sociedade Entorpecida. Textos sociológicos, textos e poemas sociológicos. Eu estou concluindo ele, eu acredito que essa semana, não mais tardar na outra. Esse eu já estou botando espaçamento, eu estou botando crase, estou botando parágrafo, estou botando todo o conceito, porque ele precisa pela narrativa dele. Esse livro que eu estou escrevendo, Sociedade Entorpecida, eu acho ele mais difícil de gestão do que esses que eu escrevi. Porque esse eu toco no assunto. Esse mesmo sendo, não posso dizer, ele tem seu tom de complexidade, mas ele é fácil de, é uma leitura muito leve, né? Você consegue digerir ele muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. E foi um propósito meu fazer isso. Foi muito rápido a leitura, foi muito rápido. Eu fiquei naquele, minha expectativa era, eu vou ler levar uns 2 dias para ler. Quando eu comecei a ler, quando eu li, por ficar bom, eu fiquei cheio. Aí no outro dia peguei outro. Aí o último que eu protelei um pouquinho, o final, deixa eu digerir o terceiro um pouquinho mais, para chegar no quarto. Só que quando eu entrei no quarto, ele é mais leve ainda, assim, bem mais fácil ainda. Eu falei, era para ter emendado. O engraçado foi bom você falar isso, porque é o seguinte, o Caminho com a Morte, que foi o primeiro livro, eu achei ele de muito fácil leitura, muito fácil. Sim. Eu separei ele em capítulos, assim, eu separei ele, até só para... Porque eu estou escrevendo, como eu te falei, eu mostrei esse livro agora que eu estou fazendo, que é Sociedade Entorpecida, e estou terminando também um livro de rock, só rock and roll, chamado 43, que é tipo um contozinho do rock. Eu acho que eu vi ele lá no Wattpad. Do Wattpad e deixei só a capa e estou refazendo ele, porque eu acho que a definição que eu estou botando é mais clara. Então, assim, para você entender, no Encontro com a Morte eu dividi eu dividi ele em 4 capítulos. Eu botei, em 4 capítulos. Eu botei o Encontro com a Morte, Vida antes da Morte, Vislumbrando sua Morte, Pecado, Sexo, Drogas e Rock and Roll. Então, assim, ele é um livro que, se eu separar ele dos demais, ele já está completo. Isso. Eu já consigo completar. E eu achei ele muito fácil de se ler. Eu gosto muito desse primeiro livro. Eu gosto muito mesmo, sabe? Eu acho que ele ficou fácil, eu acho que ele ficou bem digestivo. Você lê legal ele, você se prende na leitura. Eu realmente gostei desse livro. Aí, como eu te falei, eu fui fazendo. Aí fiz o segundo, Ciclo Constante. Ciclo Constante, ele é muito bom também de se ler. Eu dividi ele em 3 capítulos, né? Que é o Ciclo Constante, Em Busca da Compreensão e o Eterno Retorno. Inclusive, esse terceiro capítulo, o Eterno Retorno, ele é uma homenagem a um amigo meu. Que ninguém sabe. Que é o título de uma música dele. Pronto, é o título de uma música dele que ele lançou. Aí eu coloquei esse título justamente em homenagem a ele, porque quando ele faleceu, há muitos anos atrás, eu não consegui fazer nenhuma homenagem a ele. Consegui por contexto, não consegui por determinadas coisas. Mas aí hoje eu me senti naquela, falei, não, eu vou homenagear ele. E foi o cara que me apresentou o primeiro disco do Iron Maiden, foi o cara que me apresentou bandas que eu não conhecia. O primeiro discão lá, aquele Peace of Mind que eu falei a tu que eu ouvi, foi ele que me emprestou. Então, assim, eu achei que eu tinha que ter feito essa homenagem. Então, não sinto nem o nome dele, mas coloquei o nome da música, que é um nome legal, eu achei bem interessante. E aí, para mim, é o livro mais difícil de digestão, que é esse, o Salvação e Danação. Ele é difícil. Eu acho que esse livro, Salvação e Danação, ele bota o dedo na ferida e fica rodando até você terminar de ler. Ele para mim, não foi bem assim. Eu gostei do final dele, eu gostei do resultado final, mas eu toco muito nas feridas, sabe? Eu mexo muito ali. Agora, tem uma parte nesse livro que, para mim, eu acho que é a parte mais bonita de todos os 4 livros. Que é quando ele reencontra a avó. Aquilo ali eu me arrepiei todinho, porque perdi minha avó, assim, recentemente. Eu perdi ela fazem 3 anos. Perdi minha avó exatamente 24, 25 dias antes de casar. Então, assim, foi o quê? 3 anos... Ontem completou 3 anos que eu me mudei. Definitivo, minha esposa pra cá. E pronto, aí praticamente são 3 anos e meio. 3 anos e meio sem... assim, 3 anos e 1 mês sem minha avó. E bicho, quando chegou ali, eu fiquei, caralho, aí, tipo, aquilo ali...
Eu acho que é muito padrão, assim, de avó e tal. Todo aquele diálogo ali, ele é muito familiar. Eu acho que a qualquer pessoa que pegar aquilo ali, ele torna muito familiar. Aí aquilo Minha porra. avó é viva. A minha avó é viva. Eu moro do lado da minha avó. Ela está com 90 anos. E eu coloquei nesse capítulo todo o sentimento que eu tenho pela minha avó. Que é aquela pessoa que pega pela mão e fala: vem cá, o que é que você tem? Vem cá, não sei o quê. Então eu coloquei ali, tipo, uma coisa real, que eu acho que é para todas as avós. Eu acho que eu nunca vi ninguém falar de uma avó se não falar com um sentimento assim. Tem pessoas que realmente não se dão bem, mas a sua grande maioria, as pessoas falam de uma avó com um carinho muito bonito. Então, esse, para mim, foi o capítulo mais bonito que eu escrevi dos 4 livros, apesar deste capítulo ser muito... E aí eu envolvi muita ficção nesse capítulo também, porque não tinha como não fazer. Sim. Mas eu... Aí você foi justamente, eu acho que foi justamente na magia da situação. É aquela coisa, porque é muito fácil você conseguir criar aquele enredo na mente. É muito fácil você criar. Você imaginar até você mesmo ali, naquele momento, com a pessoa, naquele caminho, fazendo aquele caminho, com todo aquele diálogo, tudo é muito fácil de construir isso. E ali eu envolvi muito o espiritismo, né? A linha espírita. Sim, exatamente. Apesar de não... Minha avó era espírita, né? A minha avó materna. Estou falando aqui da minha avó materna, que ela faleceu com câncer de mama, de uma metástase. Minha avó, parte de paterna, ainda é viva. Tá com, se me falar, minha avó tá com 70 e poucos anos. Meu avô paterno tá com 86, eu acredito. E meu avô materno ainda é vivo também. Era um ano mais novo que minha avó, tá com 78. Então, assim, é o que você disse, é muito difícil você ver alguém que não fale de avô, avós, e não fale com afago, né? Aquele negócio de tipo um abraço, de amor, de carinho. Não tem, eu acho que não tem outro sentimento não para explicar, não. Porque todos os outros parentes, até pai e mãe, às vezes você cria como posso dizer, é aquela coisa, quando você é pai e mãe, você impõe limitações aos filhos, faz os filhos ficar com raiva de você. Mas quando você vira avô, parece que você esquece tudo aquilo que você vê. Toma, meu filho, toma, vai dando tudo pro menino. Não existe limite. E o interessante, diante de tudo isso, é que eu chego no último capítulo, que é esse aqui, o fim definitivo, né? Sim. E é mais interessante ainda, porque eu já tinha o final do livro antes de começar a escrever o capítulo da morte. Eu já tinha esse final. E esse final, para mim, foi muito, 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 muito especial de fazer, porque envolveu todo um final que, primeiro, eu acho que foi um final filosófico. Então, o final que eu tive aqui foi um final que ninguém esperava, porque eu, no capítulo anterior, Salvação e Danação, eu falei muito de espiritismo e de cristianismo, e aí eu quebro com esse final que não tem nada a ver. Um final inesperado, que as pessoas nunca esperam um final assim. As pessoas sempre esperam um final mais floreios. E eu já tinha esse capítulo pronto. Você sabe por quê? A gente conversou ontem, de uma certa forma. Eu tive que colocar isso. E é muito interessante isso, porque foi uma forma de expurgar, sabe? De jogar, de ajudar um autoconhecimento e numa alta evolução que foi necessária. E foi muito boa, muito boa. Não, e aí eu perfeito. Sim, pode perfeito falar. Dentro do contexto da história. Não, o final dele foi perfeito para dentro do contexto da história. Acho que ele traz a reflexão, o ensinamento, você tentar ao máximo possível, enquanto você está aqui, e assim, aqui que eu digo assim, você estiver vivo, você ir atrás de resolver, digamos assim, popularmente seus BOs, e que não leve isso com você, digamos assim, né? Aí entra naquela parte da filosofia budista de você partir com coisas mal resolvidas e ficar nessa peleja, né? De tentar... Porque a maior evolução, mas é sua, não é da pessoa. A pessoa pode lhe fazer mal do jeito que for, você tem que se afastar dessa pessoa sem atrito. Porque você não sabe o dia de amanhã.
A evolução tem que ser sua, você tem que ser um exemplo, não ser a régua que condena. A partir do momento que a gente se torna a régua que condena, a gente nos permite que outras pessoas nos condenem. E aí é que está o processo. O policiamento interno seu é muito difícil. E aí eu fechei com uma frase que eu acho muito necessária, que é uma frase que eu criei, que é: a morte é necessária para mostrar à humanidade o quanto somos insignificantes. Que é a realidade. A grande realidade é essa. A gente se acha muito grandioso. A gente se acha demais como pessoas, como indivíduos. A gente, sabe, tem essa crença. Outra coisa muito importante que eu tenho comigo, que é o seguinte: sempre que você encontrar alguém falando em nome de Deus, pode ter certeza que ele está mentindo. A pessoa tem que falar de Deus, não falar por Deus. Por que isso? Porque até o que está escrito na Bíblia, se você for uma pessoa que acredita na Bíblia, você vai ler e passar para a pessoa aquilo que já foi falado por Deus. Não aquilo que está sendo acontecido. Porque interpretação, eu acho muito interessante que eu entrei no debate evangélico, interpretação todo mundo pode ter a sua, se for de forma racional. Exato. Você pode ler o mesmo texto e interpretar de formas diferentes. Aí se você entra no conceito fé e você falar que está interpretando de forma espiritual, você pode notar que mesmo assim várias pessoas vão ter um conceito diferente daquela mesma frase. Então o espírito não é só. Se o espírito não é só, ele não pode ter 3 versões distintas. Exato. Está entendendo agora? Exato. Isso me lembrou, inclusive, um ponto que é aquela famosa frase de Nietzsche, que foi muito mal interpretada, que é que ele fala: o evangelho morreu na cruz. Muita gente condenou ele na época, né? Ele até o nome do livro é O Anticristo, e ele fala sobre isso. Só que a má interpretação caiu em cima dele, porque quando ele fala o evangelho morreu na cruz, ele fala, na verdade, que o único evangelho era Jesus Cristo e ele morreu na cruz. Quem ficou é a sua interpretação que passou adiante. Então ele diz que ali tudo, o evangelho morreu ali, com a morte dele na cruz. O resto daí é tudo interpretação. Ele cita esse ponto interessante. Eu acho bem legal. E eu lembro até que na época de colégio, eu tinha lido isso na época, eu era 8ª série, 1º ano mais ou menos. E aí eu levei esse ponto para um amigo, oxe, foi uma confusão. Acaba com 12 anos, 13 anos de idade, acaba levantando um questionamento desse num colégio que tinha uma doutrinação católica dentro do meu amigo. Foi uma confusão grande. Mas não chegaram a chamar ninguém lá, não. Eu acho que o fundamento maior do Pernambuco Filosófico é a gente não bater de frente com ninguém em suas opiniões ou fatos ou argumentos. Exatamente. Porque é o seguinte, fato incontestável, a gente não modifica fatos. O fato existe. Quer você acredite ou não. Argumentos a gente pode falar. Opinião eu nunca discuto. Por quê? Se a gente parte para ter um debate e opinião, a gente não chega a lugar nenhum. Vai ficar uma briga de retórica e você não chega a lugar nenhum. Exatamente. Então, prefiro que quando o convidado seja colocado para falar, ele fale o que ele pensa no contexto dele e as pessoas interpretem da forma que querem. Da forma que preferem. Porque eu não sou... É aquela velha história. Eu, como não sou o dono da verdade, eu procuro não discutir a verdade de ninguém. Apenas eu digo o seguinte para as pessoas: saiam da bolha, rompa aquela bolhazinha, tente escutar outras coisas, tente entender outras coisas, até para você não concordar. Tente entender. Eu tenho um colega meu que ele fala muito assim: eu não vou ver o filme não, porque eu já sei que é ruim. Eu digo: pô, bicho, se tu é adivinho, assiste, cara. Se tu não gostar, tu diz: pô, não gostei. Agora, se também não quiser assistir, tu também não assiste. Então eu vou muito desse princípio, sabe? Eu gosto muito de escutar as pessoas. Perfeito. Por mais que eu já saiba que a pessoa está equivocada. É fato, sabe? Certas coisas eu não discuto mais na minha vida, sabe, Thomas? Eu não discuto mais sobre prevenção de acidentes, prevenção de doenças. Eu não discuto, porque eu tenho 23 anos na área, eu não vou discutir o que eu já sei. Eu não vou discutir com o cara religião. Eu não vou discutir com o cara gosto. Porque não adianta, cara. Eu vou estar voltando em círculos, pô. Entendeu? Mas é isso mesmo. É aquela questão do... Quando você conversa com alguém que concorda com você,
você prega para convertido. E se você vai atrás de alguém que não, que tipo, essa pessoa nela, muitas vezes ela não está aberta a sair da bolha dela, né? Então, às vezes você fala, nem entra, né? Aquela questão nem de entrar e sair pelos ouvidos, nem entra. Nem entra, não tem processo, entendeu? Então, assim... Foi mais ou menos aquilo que a gente conversou sobre o feminismo. Que as mulheres que criticam o feminismo ou não conhecem a história, ou foram doutrinadas de forma errada, ou não entendem o que estão falando, porque isso não é uma opinião, isso é um fato. O feminismo começou em 1920 para dar direito às mulheres terem os mesmos direitos que os homens. Então a pessoa quando fala assim, não, eu não sou feminista, pô, até o fato de tu não querer ser feminista, tu já é feminista, porque tu tem o direito de ser o que tu quiser. Você está impondo entendeu? Uma coisa que você crê, exatamente. É a mesma coisa dizer assim, eu sou contra os seres humanos, pô, mas tu é humana, pô. Entendeu? Mas é aquela velha história, você fica na boa, você não discute com ninguém. Agora, eu sempre levanto as questões. Eu sempre jogo a pulguinha ali. Cada postagem minha, cada ação que eu faço é porque eu li alguma coisa que eu disse, não, vamos botar ali para ver se a pessoa lê e pensa melhorzinho. Vamos dar uma cutucada. Agora, deixa eu dar a última cutucada, que a gente já vai para 1h20 de live. Aí eu vou fazer a última cutucada, e aí você fica com as considerações finais. Certo? Tem um ponto, parafraseando, um questionamento seu no livro. Que ele fala assim, só me pergunto se a nossa fé não é meramente algo vindo de dentro de nossa mente humana. Será que realmente temos o Espírito? Foi aqui, voltando lá no início lá da nossa conversa. Será que realmente temos um Espírito? Se não acreditamos em algo, será que conseguiríamos manter uma sociedade justa, já que com a fé, ela, por mais que a gente tente, ela ainda não é justa. A gente tem um mecanismo de controle de instintos, que seria a fé. Não vou dizer nem religião, mas a fé como um mecanismo de controle. Pensando dessa forma, a fé, ela é o placebo da nossa sociedade. Ela é? Voltou. O placebo de nossa sociedade. Eu vou lhe responder com o que eu li essa semana do grande filósofo Platão. A sociedade ideal. A sociedade ideal, ela é regida por o filósofo mestre, que é o cara que provém o conhecimento, e dentro desta filosofia ele vai colocar pessoas de conhecimentos ímpares em cada setor da sociedade. Que aí a gente não envolve crenças, achismos, doutrinas, ideologias e gostos. A gente apenas faz o que é certo. Civilmente, todos têm direito segundo a Constituição. Se todos têm direito segundo a Constituição, por que eu vou privar parte dela de ter os mesmos direitos que eu? O que é a fé? É algo que eu acredito. Eu acredito. Por que a gente tem que ser um Estado laico? Porque cada um acredita na mesma coisa. Uma nação não se controla com achismos. Uma nação não se controla com crença. Uma nação se controla com razão. Então, para mim, a fé é algo muito individual e que não deve ser explanada para os demais. Perfeito. Perfeito. Muito atual. Extremamente atual. A famosa cutucada. Cutucar onça com vara curta, talvez, mas eu acho que não tem ninguém aqui para fazer isso, não. Para fazer retórica em cima, não. Não. Ernesto, meu velho. Deixo aqui agora você com... A gente poderia, assim, continuar falando sobre o livro aqui. Acho que poderia dar aqui mais 1 hora de papo tranquilamente. Tranquilamente. Você quer que eu vá apanhar na rua? Não, pessoal, seguinte. Essa foi uma live nepotista, onde a gente fez uma conversa muito interessante sobre o lançamento do livro, mas a gente tem que batalhar todos os espaços que a gente pode. E a gente dá espaço a todos os tipos de escritas, escritores, tradutores, poetas e por aí vai. Então, foi mais uma live massa. Contei com o Thomas aí comandando, que essa live foi perfeita. As perguntas na lata. Então, convido vocês a divulgar, espalhar o Pernambuco Filosófico mais e mais. A gente precisa dessa ajuda para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e outras pessoas divulgando suas artes.
A gente vai ter, semana que vem, um poeta chamado Jaci. Deixa eu só ver aqui para não falar o nome dele errado. Acho que é Jaci Farias. Jaci Farias, não é isso? Jaci A gente vai Farias. ter cordelista de primeira grandeza. Vocês vão ficar emocionados com a literatura de cordel dele. Então assistam, que vocês vão gostar muito. A gente vai ter Trícia Mota depois falando sobre artes visuais, pintura, desenho também. É outra artista de top, de gabarito altíssimo. Então é isso, a gente está trazendo informação de todos os tipos. Então é filosofia, cultura, artes, música e por aí vai. Nós não somos um ser único, a gente é coletivo, a gente é amplo, a gente é mais do que uma coisa só, a gente é musical, a gente é cultural, a gente tem que expandir nossa mente para não ficar restrito. Então nos ajudem. Aqui no Instagram divulgando para que a gente tenha pessoas para nos ajudar e no YouTube para que a gente aumente também a quantidade de pessoas lá para mais pessoas assistirem no YouTube. E é isso, só queria agradecer a Tominha pela força. Quem quiser ler meus livros, está lá no Wattpad, de graça, baixando o preço no Wattpad. Vocês vão ter, pelo menos, se no pior das hipóteses, vocês vão ter raiva. Mas já é um sentimento bom para vocês descastarem a raiva de vocês e sair falando mal de mim. Se vocês gostarem, melhor ainda. E em breve, ano que vem, vão estar lançados de forma impressa. Quem quiser adquirir, contato comigo, a gente dá um jeito de... Vão ser poucas cópias, acho que vão ser 50 por cada livro. E pela primeira vez no Pernambuco Filosófico, a gente já falou de música, a gente fala muito de cultura regional, e pela primeira vez a gente vai falar sobre cinema. Dia 8 do 11, a gente vai trazer um cineasta lá de Caruaru, que está com premiações, Festival de Gramado, indicação no Festival de Cannes, monstro, cara, coração grande, vai estar aqui conversando com a gente. Olha, pode ter certeza, né, Thomas, que a gente está trazendo pessoas de gabarito e olha, a gente está diversificando e está ficando bonito. A gente passou de 800 pessoas que estão nos dando essa força. Cara, nossa meta é chegar em 1000 até dezembro, então vamos dar essa força aí, divulgar, porque só tem a ganhar e a gente ganha e vocês ganham também com cultura. Beleza? Tominha, a bola é tua. Meus amigos, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. Foi um prazer imenso, Ernesto, estar aqui conversando contigo. Como eu já disse, a gente ia conversar uma estrutura para a live e os excessos vai ficar para uma mesa depois com uma cerveja gelada para a gente papear outros assuntos. Porque senão passava aqui, estourava 3 horas aqui muito tranquilamente, muito tranquilamente. Agradeço, parabéns pelos 4 livros, já deixo parabéns ontem, após terminar, estou aqui de novo. É um livro muito cirúrgico no que ele se propõe a fazer. Gostei demais, é um livro simples, é um livro fácil de digerir, mas é um livro que ele cumpre o papel dele de forma impecável. Então, parabéns. Vou querer minha cópia impressa quando sair no final, separe minha cópia. E a vocês que estão por aqui, aos que assistiram pela primeira vez, muito bem-vindos aqui. Fiquem até a próxima. Muito obrigado. Siga a gente, compartilhe. Amanhã, a live daqui a pouco vai estar salva aqui no IGTV. Amanhã, no mais tardar, na quinta-feira, no YouTube, com os cortes, com os pontos centrais aqui da live. E a gente se vê na próxima. Valeu. Até a próxima e boa noite.